Olá, estamos aqui mais uma vez no Papo para Casais. E eu gostaria de saber como que você está. Aqui embaixo, na própria descrição desse vídeo, tem aqui os nossos contatos. Entre em contato conosco, nós queremos nos aproximar de você e queremos ajudar na maneira que for possível. Não é verdade, amor? É verdade, Tati. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Importante destacar que hoje nós estamos chegando ao 10º episódio Olha que desta legal. primeira temporada do Papo para Casais, podemos assim dizer. Eu quero lhe parabenizar por você estar aqui conosco, participando dessa 10ª edição, viu? Exatamente. E queremos pedir para que você compartilhe esse vídeo. O nosso desejo com esse vídeo é abençoar vidas e abençoar famílias, é fazer com que casamentos sejam fortalecidos para a glória de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um tema desafiador. Desafiador na família, desafiador no relacionamento conjugal, desafiador nesta vida, neste mundo pós-moderno. Trata-se do tema A Arte de Ouvir. Isso para nós mulheres é muito bom, não é verdade? Como é bom! Elas sempre desejam ser ouvidas. Com certeza! Nós gostamos muito de ser ouvidas. Por que será, hein? Nos mínimos detalhes, né? Com certeza. Mínimos detalhes. Então, na sua casa, na sua família, como que está esse assunto? É um assunto pouco falado? É um assunto pouco vivido? A Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, assim, ó: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Que desafio ouvir! Que desafio dar atenção ao outro! Pois é, mas o ouvir precisa ter um feedback, né? A pessoa também ela precisa conversar com a outra, né? Não é só deixar uma pessoa falar em um relacionamento. Não é monólogo, é Exatamente, diálogo. é diálogo. E é para isso que você casou com essa pessoa aí que está ao seu lado, não é verdade? Porque senão não haveria como, né, você ter casado. Que relacionamento, queridos, precisa andar lado a lado, relacionamento precisa ter feedback, relacionamento não é para ter autoritarismo, relacionamento não significa a questão de quem manda mais, como a gente sempre fala aqui, né? Não é um ringue. Relacionamento, o que precisa ter principalmente é diálogo. E hoje nós iremos aqui enfatizar um pouco nessa questão do saber ouvir. Tati, essa questão do saber ouvir na sociedade atual é uma grande dificuldade. Haja vista que muitas pessoas não são ouvidas dentro do seu próprio lar e então procuram por outras pessoas, até mesmo por profissionais, para serem ouvidas, porque muitas vezes não são ouvidas dentro da sua casa. Sim, e aí a maioria prefere se calar, porque tenta falar de alguma forma e ele se cala e em casa acaba ficando uma pessoa ali sem participar, sem interagir com todos, né? Fica uma pessoa bem introvertida. Exatamente. Bem no seu mundo e muitas vezes no seu mundo virtual. Exatamente. Só lembrando que não significa que existem pessoas que é natural dela mesma, se é uma pessoa realmente caladinha, quietinha. Não é isso que eu estou falando, Sim. não é porque a pessoa é caladinha, A quietinha, personalidade ela não da quer se pessoa abrir. é assim. Exatamente. Nós estamos falando aqui que existem pessoas que tentam falar, se comunicar, mas alguém da família não deixa, e aí ela prefere o quê? Se calar. Agora, é interessante que, na maioria das vezes, nós, os homens, temos uma dificuldade maior de expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos sentindo. Você concorda com isso ou eu estou exagerando aí? Não são todos, mas a maioria, né? Por quê? Porque, na verdade, não quer ter muita dor de cabeça, não tem muita paciência, né? Às vezes, nós mulheres interpretamos de uma outra forma, e aí nós mulheres gostamos muito de discutir relacionamento, e às vezes o homem não está muito afim de discutir a relação. Você está me lembrando agora de algo que eu li sobre uma situação que um casal estava vivendo uma crise e foram buscar ajuda. E aquela pessoa que estava tratando aquele casal, naquela terapia, identificou que eles tinham dificuldade no diálogo.
Então ele usou uma espécie de ferramenta, ele pegou uma colher de pau, aquela pessoa que estava atendendo, e passou a colher de pau para a esposa, e era uma espécie de um bastão. Então a esposa ia ali e comunicava o que ela estava sentindo, e aquele marido não podia interromper aquela fala, ele só podia falar a partir do momento que a esposa terminasse e entregasse aquela colher de pau, que era o objeto, enfim, o bastão, para o outro. E um detalhe, o marido não podia falar sobre coisas aleatórias, ele tinha que responder aquilo que ele havia entendido do que a esposa falou. E aí depois devolvia para a esposa de novo e a esposa dizia se realmente era aquilo que ela queria comunicar, porque nós sabemos, Tati, que o grande desafio da comunicação é o outro entender o que nós estamos falando. Exato. Muitas vezes nós queremos expressar que a parede é vermelha, se é que existe parede vermelha, e o outro está entendendo que a parede é azul. Então, será que eu estou me comunicando da maneira adequada? Então, nós precisamos, acima de tudo, valorizar muito o diálogo. Nós precisamos conversar bastante na sua família, na sua casa. Isso é muito importante. E aí nós temos um grande desafio para isso tudo, que são as interrupções. Interrupções quando eu estou falando, o outro me interrompe. Não tem paciência. Se eu toco num assunto que não é tão confortável assim, eu acho que nós deveríamos sugerir aqui que em todas as casas tivesse uma colher de pau. Não para bater. Não. Exatamente. Mas sim como um bastão. Como um bastão da fala. O Exatamente. direito a se expressar. E além das interrupções do outro, existem as interrupções externas, existe o próprio aparelho celular, que é muito bom, nos ajuda bastante, mas por outro lado também interrompe muitas vezes. Você está conversando com alguém, uma coisa séria, um assunto delicado, e você está ali dividindo a atenção daquela pessoa, mexendo no aparelho celular. Nós temos que tomar muito cuidado com as interrupções. E é tão importante quando o outro fala, porque quer saber da sua opinião. E é tão ruim quando você fala e alguém não dá atenção ou mexe no celular. A maioria das famílias agora estão assim, né? Você fala, um está mexendo no celular, ou está vendo televisão. Aí você está conversando, ou está vendo um jogo, fala, gol, gol, gol! E você está conversando, tipo assim, caramba, tudo que eu falei... Lá em casa não acontece muito isso, porque o meu time não está bem para fazer gol, não. Ele não entendeu nada. E aí, o que acontece? A pessoa acaba se sentindo um pouco desvalorizada, né? Porque ela quer passar algo ali para dar a opinião e também para compartilhar o dia, né? Se sentir importante. E quando acontecem essas interrupções, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai se fechar, ela vai se calar. Ela vai chegar à conclusão que o que ela está falando não tem valor, Exatamente, ela não é não tá sendo ouvida. E muitas vezes, Tati, até a postura da pessoa que está ouvindo, até o olhar, né? É interessante quando você está conversando com alguém, você percebe que a pessoa está compenetrada naquilo que você está falando. Sim. E é tão ruim também, por outro lado, quando você está conversando com alguém, você percebe que a pessoa não está nem ali. Dando atenção. Ela tá voando. E aí muitas vezes você fala alguma coisa, a pessoa nem percebe aquilo que você falou e aí depois fica perdida no assunto. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as interrupções. Nós precisamos realmente aprender a ouvir. Por isso que nós colocamos o título desse episódio como a arte de ouvir. Porque ouvir é uma arte. Não é escutar. Sim, é diferente. Você escuta... Entrou e saiu. E não assimila. Exatamente. Mas quando você ouve, você está assimilando, você está ruminando aquilo que a pessoa está falando. Saber falar, né? E você vai conseguir interagir ali sobre aquele assunto. Eu acho que uma outra questão também relacionada a essa parte de saber ouvir é a disciplina. É a disciplina. Eu sei que você tem a formação na área da psicologia também e ao longo do curso, com certeza, aconteceram disciplinas, matérias que lhe ensinaram a ter disciplina na hora de ouvir alguém. E muitas vezes, nas famílias, falta um pouco essa disciplina do sentar, olhar nos olhos, ouvir, dar a devida atenção. Nós não podemos deixar com que as questões de falta de disciplina invadam o nosso lar e cada vez um vai ficando mais distante do outro. Às vezes, não sabemos nem comunicar, né?
corretamente. Às vezes ficamos perdidos no o que falar, mas essa disciplina do saber ouvir, você vai exatamente detectar o principal ali daquela conversa, o que aquela pessoa está ouvindo, o que aquela pessoa de fato quer falar com você. E isso é muito importante, além do casamento, para quem tem filhos. Sim. Porque, às vezes, os nossos filhos, quando criança, principalmente adolescente, eles não saberão muito bem passar essa comunicação. Tem dificuldade de se expressar, Tem dificuldade. E aí, quando a gente tem essa arte de saber ouvir, nós iremos conseguir identificar exatamente o que ele quer passar e poder ajudar. Olha que E maravilha. aqui, Tati, fica uma dica para aqueles que têm filhos juniores e adolescentes. Nós, os pais, precisamos extrair Exatamente. a fala dessas crianças. Sabe por quê? Eles estão se comunicando muito por meios virtuais. Sabe por quê? Exatamente. Na fala. Porque eles vão se identificar pelo meio virtual. E aí, a sociedade sabe exatamente como que eles conseguem se comunicar com a sua família, com a sua casa, com o seu filho. E aí, veja bem, dentro da sua casa, você não saber entender a sua família, mas a rede social consegue entender a sua família. É muito chato isso, né? Sim. E isso, gente, mas para a rede social entender a sua família, pessoas, olha, tiveram ali tempo pesquisando de que forma nós podemos atrair a atenção dessas pessoas. E assim somos nós. Nós também temos que ter disciplina e estudar de que maneira eu posso entender a minha família, o meu cônjuge, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, e assim poder ajudar aquela pessoa. Muitas vezes nós, como pais, estamos falhando porque a gente não está atento a isso. Sim. A gente entrega um aparelho celular, a gente deixa um filho no computador e é melhor, tá tudo bem, ele tá quietinho lá e a família passa a não interagir mais. Não faça isso. Fique atento a isso, fique alerta a isso. A sua família precisa aprender a dialogar. Você precisa aprender a sentar na mesa junto com o seu cônjuge, junto com seus filhos e conversar sobre assuntos da vida. Um outro sentimento, Tati, que não pode faltar dentro dessa arte de ouvir é a sinceridade. Mas a sinceridade assim banhada no amor. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu falo mesmo. E aí sai ferindo todo mundo. Falta o amor. Então é uma sinceridade que tem que ter o tempero do amor. Então fale aquilo que você entende que precisa ser falado, mas fale em amor, não ferindo o outro, evitando até as acusações. Sim. Muitas vezes não há o diálogo, porque o diálogo ele não acontece. O que acontece são acusações. Não há o diálogo saudável. É um marido que acusa a esposa o tempo todo, é a esposa que devolve para o marido também com acusações, e aí realmente fica difícil. E palavras ferem muito, muito, muito. Ferem muito mais do que se você desse um soco, um tapa. Mas também não pode dar soco nem tapa. Eu estou só fazendo essas alusões só para nós entendermos o poder, o livro de Tiago vai dizer, o poder que tem a palavra. Então, cuidado, o saber ouvir é o saber falar também. Cuidado com o que você fala. Às vezes, na hora da raiva, vai no ímpeto, né? E sai aquela palavra, sai uma frase que você está tão ali irritada que você acaba ferindo aquela pessoa e aquela pessoa carrega aquela ferida por muitos e muitos anos. Muitas vezes bloqueia. Sim. E dentro desse assunto nevrálgico aqui que nós estamos tratando nesse finalzinho de episódio, a gente precisa também entender que nós temos que saber receber críticas. Muitas vezes o outro não está nos ferindo, o outro não está sendo agressivo, o outro não está acusando, ele simplesmente está pontuando, está, podemos dizer, realizando uma crítica construtiva. Mas tem pessoas que têm dificuldade de receberem críticas. Tem maridos que têm dificuldade de receber críticas, tem esposas que têm dificuldade de receber crítica. E a partir daí, desencadeia toda a complicação. Sim. Para a ausência total de diálogo naquela família. Exatamente. Aí prefere não conversar. Sim. Porque acaba vindo acusações, né? Prefere se calar. Enfim, o saber ouvir é o saber falar. E relacionamento a dois precisa ter um feedback
nós temos que ter a temperança no saber ouvir e no saber falar e extrair o melhor daquela fala daquela pessoa. É claro que nós vamos identificar muitos blá, 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 blá nessa conversa, mas sempre entre esses blá, 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 tem ali um fator principal. Então, extraia esse fator principal para ajudar essa pessoa que está ao seu lado aí, dormindo com você e morando com você. É uma pessoa que você escolheu para viver, uma pessoa que tem um desejo de que tudo dê certo na sua vida, Sim. Um companheiro, uma companheira, um parceiro, uma parceira. O nosso relacionamento não pode ser um relacionamento de ringue. O nosso relacionamento precisa ser um relacionamento realmente da paz, entendendo que nós somos parceiros uns dos outros. E nós também podemos destacar que nesse processo é muito importante da arte do ouvir o perdão. O perdão é um assunto que não pode ser deixado de fora das famílias e não pode ser deixado de fora do relacionamento conjugal. Então, com certeza, nós trataremos em episódios futuros sobre esse assunto, sobre o assunto do perdão. Sim. Onde há amor, há perdão. E precisa andar lado a lado, ali, juntinhos. E nesse momento nós queremos orar por você. Pedir a Deus, se você tiver algum tipo de bloqueio em falar ou até mesmo em ouvir, para que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração, para que no seu relacionamento seja um relacionamento sincero, um relacionamento puro, para que não haja nenhum tipo de bloqueio e assim esse casamento, esse relacionamento venha a ser transparente e saudável em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar, ó Pai, as nossas famílias nas Tuas mãos, os nossos relacionamentos conjugais. Queremos te entregar, ó Deus, a vida de cada pessoa que vai ouvir e assistir esse vídeo, que esse vídeo possa abençoar vidas, Senhor. E nessa hora eu quero entregar, ó Deus, aqueles que estão vivendo um momento de dificuldade no relacionamento conjugal, no que tange a expressar os sentimentos, a expressar as emoções, a falar e a ouvir, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, eu te peço que em nome de Jesus, bloqueios sejam desfeitos, Senhor, e que estes casamentos sejam restaurados a partir, ó Deus, do diálogo, Senhor. Abençoa estas famílias, ó Pai, e que cada um possa alcançar esse grande privilégio de saber ouvir. Em nome de Jesus. Amém.